Olha, a gente vê o nome Bradesco por todo lado, né? É um verdadeiro império financeiro. Mas e se eu contasse que esse gigante todo nasceu da fome, da rua? Que ele foi criado pela mente de um homem que, sinceramente, tinha tudo para dar errado? Pois é essa história incrível que a gente vai desvendar agora. E essa é a grande questão, né? Como isso é possível? Como um jovem que chegou a dormir na rua, que nem terminou a escola, conseguiu fundar um dos maiores impérios financeiros da América Latina? Isso aqui não é só uma história de sucesso. É uma jornada que desafia a lógica, que redefine o que significa construir algo do absoluto zero. Então, para a gente entender o tamanho desse império, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. E o ponto de partida do Amador Aguiar, bom, não era só humilde, era o fundo do poço mesmo. Olha só os detalhes. Nascido em 1904, 12º de 14 filhos, de uma família de lavradores. Teve que largar a escola com 13 anos para ir para a roça e, aos 16, saiu de casa só com a roupa do corpo. Chegou a dormir em banco de praça, passou fome. Sério, esse não é o começo da história de um futuro magnata, né? Mas é exatamente aqui, nessa dificuldade toda, que o DNA da visão de negócios dele começou a ser forjado. E a partir desse ponto que a história dele parece que vira um filme, sabe? Cada porta que se fechava, cada obstáculo que aparecia, de alguma forma se transformava num degrau que ele usava para subir. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nos anos 20, ele vira tipógrafo e até perde parte de um dedo num acidente. Mas ele não desiste. Começa a estudar por conta própria. Aí, com 21 anos, consegue um emprego de office boy num banco. E o grande salto acontece em 1943. Ele é chamado para salvar uma casa bancária que estava quase falindo. E aí o que acontece? O dono morre de repente e ele, Amador Aguiar, assume o comando. O que era para ser um resgate vira a fundação do próprio império dele, o futuro Bradesco. Inacreditável. Ok, agora ele está no comando. O caminho mais fácil seria o quê? Copiar os outros bancos, focar na elite, mas ele fez justamente o contrário. Ele olhou para trás, lembrou das próprias origens e teve uma ideia de banco que, para aquela época, era uma coisa completamente radical. E a filosofia dele pode ser resumida nessa frase: atender quem os outros bancos ignoravam. É simples e genial. Enquanto todo mundo brigava pelos mesmos clientes ricos, ele olhou para a base da pirâmide. Ele viu um oceano de clientes onde os outros só conseguiam enxergar risco. E quem eram essas pessoas? Eram os pequenos comerciantes, os funcionários públicos, os agricultores. Gente que os bancos tradicionais simplesmente não queriam. E ele não só abriu as portas para essa gente, ele ensinou a usar cheque, a ter uma conta. Foi uma verdadeira revolução silenciosa no sistema financeiro. Mas, claro, uma visão genial não sai do papel sozinha, né? Precisa de um motor para fazer a coisa acontecer. E o motor do Amador Aguiar